Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Lisita, do canal Ciências Térmicas. Hoje nós vamos fazer um exercício de transferência de calor. É a questão que caiu na prova da Petrobras em 2006. Essa questão vai envolver conceitos da lei de Fourier, a equação da difusão e a integração dessa equação, gradiente e divergente, condução unidimensional transiente e permanente em coordenadas cartesianas e o conceito de resistências térmicas. Uma parede plana, cuja condutividade térmica é constante, apresenta uma distribuição de temperatura do tipo T de x igual a menos bx ao quadrado, onde A e B são constantes conhecidas. Bom, vamos entender o que ele está dizendo aqui. Uma parede plana, fiz aqui o desenho de uma parede plana, condutividade representada por uma distribuição de temperatura A menos bx ao quadrado. Bom, nós temos então um sistema de coordenadas cartesiano, uma placa plana. Essa placa plana, a gente pode colocar a origem do nosso sistema de referências numa das faces, aqui por exemplo na face esquerda, ou na linha de centro da placa. Vai depender das características do problema específico. Às vezes fica mais fácil colocar na face e às vezes fica melhor colocar na linha de centro. Quando a gente tem problemas de simetria, fica melhor colocar na linha de centro. Se a gente coloca aqui na face, a gente pode dizer que a placa vai de 0 até L. Por exemplo, 60 milímetros, que a placa tem uma espessura de 60 milímetros, o L vai ser de 60 milímetros. Agora, se eu coloco o meu sistema de coordenadas com origem na linha de centro, eu posso colocar que minha placa vai de menos L até mais L. Então, nesse caso, considerando esse mesmo exemplo da placa de 60 milímetros de largura, aqui o meu L iria de menos 30 milímetros até mais 30 milímetros. A largura continua sendo a mesma, só muda a forma como a gente faz a representação. Considerando aqui a origem do nosso sistema de referência na face esquerda, para x igual a 0, a temperatura em x igual a 0 é igual a A, substituindo na equação que ele deu do perfil de temperatura, ou seja, temperatura A na face esquerda. E na face direita, para x igual a L, T de x igual a L, A menos B L ao quadrado. Então nós temos aqui um perfil quadrático com concavidade para baixo, temperatura máxima na face esquerda e a temperatura mínima na face direita. Já se a gente considerasse aqui a origem na linha de centro, nós temos que para x igual a menos L e para x igual a mais L, a temperatura nas faces vai ser igual a A menos B L ao quadrado. Então, nós vamos ter a temperatura máxima no centro e as temperaturas nas faces iguais. Isso aqui seria um problema simétrico. Aqui, um perfil quadrático com concavidade para baixo. Eu fiz aqui, plotei aqui na equação, só para mostrar esse comportamento. Vamos aqui para os itens, né? É correto afirmar que item A e B têm dimensão de temperatura. Para ter dimensão de temperatura, todos os termos aqui da equação têm que ter dimensão de temperatura, uma vez que do lado esquerdo aqui nós temos a temperatura. Então a temperatura tem dimensão de temperatura, A vai ter dimensão de temperatura, correto? E B vezes x ao quadrado é que tem dimensão de temperatura. X tem dimensão de distância. Coloquei aqui L. Então vai ser B vezes L ao quadrado é igual a dimensão de temperatura. Ou B tem dimensão de temperatura por distância ao quadrado. Logo, o item está errado. O item B. O fluxo de calor por condução é invariante com a posição x. Como assim? O fluxo de calor não varia com x. Como é que nós vamos determinar o fluxo de calor? Pela lei de Fourier. O fluxo de calor tem unidades de watts por metro quadrado, representado pelo Q, duas linhas, é igual a menos K, gradiente da temperatura. Se nós quiséssemos a taxa de calor, que tem a unidade de watts, é multiplicar o fluxo pela área da seção transversal, a gente vai ter a taxa de calor. A temperatura é um escalar, no caso aqui em função da coordenada x. O gradiente da temperatura é um vetor que vai ser a variação de t em x na direção y, né? O vetor dt dx na coordenada y. Se o perfil de temperatura t de x é igual a menos bx ao quadrado, dt dx vai ser derivada de a em relação a x, é 0, menos derivada de bx ao quadrado, vai ficar menos 2bx sobre 2, ou menos b vezes x. Esse é o dt dx. O fluxo vai ser o menos k vezes
menos Bx na direção y. Ou fluxo igual a K positivo vezes B vezes x na coordenada y. O K é a condutividade, no enunciado ele disse que é constante, e o B ele também disse no enunciado que é uma constante. Mas nós temos aqui a variável x. Portanto, o fluxo de calor varia com x. A alternativa está errada. O item C. O processo de condução se dá em regime transiente. Como que nós vamos identificar se esse perfil de temperatura aqui vai ser um regime transiente ou permanente? Se fosse transiente, o perfil de temperatura teria que estar expresso em função da coordenada espacial e em função do tempo. Nós observamos que ele está em função somente da coordenada espacial. Logo, nós podemos daqui concluir que é regime permanente. Mas vamos obter esse perfil a partir da equação da difusão, que é o ρCp, variação da temperatura ao longo do tempo, é igual ao divergente do K, gradiente da temperatura, mais um termo de geração volumétrica. Quando, para essa equação da difusão, nós aplicamos as hipóteses de regime permanente, propriedades constantes, a condutividade constante e condução unidimensional na coordenada x, o que nós vamos obter? Aplicando o regime permanente, a variação temporal vai ser nula. Propriedades constantes, nós podemos tirar o K aqui da derivada, vai ficar K divergente do gradiente da temperatura mais um termo de geração é igual a zero. Se a condução é na direção unidimensional x, nós vamos ter o quê? Eu passei o Q ponto, que é o termo de geração para o lado direito, vai ficar menos Q ponto dividido por K. Como é que fica aqui o gradiente da temperatura? A temperatura é um escalar, o gradiente é um vetor dt dx na coordenada y, quando é coordenada unidimensional na direção x. E o divergente vai ser um escalar, vai ser a derivada em x do dt dx. Então vai ser d2t dx2 igual a menos q ponto sobre k. Alguma dúvida em relação a isso daqui? Ora, o divergente vai ser d dx do dt dx, certo? Que vai ficar o d2t dx2. É igual a menos q ponto sobre k. Fazendo a primeira integração dessa equação, nós vamos ter que dt dx é igual a menos q ponto sobre k, x mais uma constante de integração, c1. A segunda integração vai ser t de x igual a menos q ponto sobre k, x ao quadrado sobre 2, mais C1 vezes x, mais uma segunda constante de integração. Vamos comparar essa equação que nós obtivemos com a equação que ele forneceu no enunciado. O que nós observamos? Que A é igual a C2, C1 é igual a 0 e o B vai ser igual ao Q ponto sobre 2K. Logo, nós obtivemos a equação que ele deu no enunciado do perfil de temperatura, aplicando a hipótese de regime permanente, propriedades constantes e condução unidimensional. Dessa forma, é um processo permanente e não transiente. O item D. A parede apresenta em seu interior uma taxa de geração de calor constante. Bom, vamos comparar a equação que nós obtivemos da integração, a partir da equação da difusão, com a equação que ele deu do perfil de temperatura. A gente já fez isso daqui, né? O A é igual ao C2, o C1 é igual a 0 e o B é igual ao Q ponto sobre 2K. O termo de geração volumétrica, Q ponto, vai ser B vezes 2K, ou 2K vezes B. O K é a condutividade, que ele falou que é constante, e o B também é uma constante. Dessa forma, o fluxo de calor ele é constante. Então, o item D está correto. E o item E pode ser utilizado o conceito de resistência térmica neste problema. A questão aqui é: quais os requisitos para utilizar o conceito de resistências térmicas? Eu peguei lá do livro do Encropera, na 6ª edição, mas ele replica praticamente o mesmo texto nas edições mais novas.
Quando ele fala de resistência térmica, ele registra o quê? Que para o caso especial da transferência de calor unidimensional, sem geração interna de energia e com propriedades constantes, um conceito muito importante é sugerido pela equação, em particular, uma analogia entre as difusões de calor e de carga elétrica. Logo, essa analogia entre difusão de calor e carga elétrica pode ser realizada para o caso especial de unidimensional, transferência de calor unidimensional sem geração e com propriedades constantes. A resistência para a placa plana é L sobre Ka. Da analogia da parte de elétrica, nós temos que U é igual a RI, a diferença de potencial vai ser a diferença de temperatura, o R vai ser a resistência térmica e o I, que é a corrente, vai ser o que atravessa o circuito, que é a taxa de calor. Ou seja, a resistência é a diferença de temperatura dividido pela taxa de calor. Nós precisamos de um perfil linear para poder aplicar o conceito de resistências. Ele conclui, numa seção mais adiante, que efeitos de geração de calor, em particular quando tais efeitos estão presentes, é incorreto usar os conceitos de resistências condutivas. Correto? Então, essa é uma questão conceitual. Nós não podemos aplicar o conceito de resistência térmica, porque nós temos um perfil aqui com um termo de geração. Sempre que a gente tem o termo de geração, o nosso perfil vai ser quadrático em relação ao sistema de coordenadas. Isso vai ser verdade tanto para o sistema cartesiano, quanto em coordenadas cilíndricas e esféricas. A gente, sempre que tiver o termo de geração, ele vai ser um perfil quadrático com concavidade para baixo na coordenada que nós estamos considerando. Correto? Então, o item certo aqui nessa questão é a letra D.